eu sou Isabel Oliveira e estamos mais uma vez aqui no Momento Café e Justiça. Hoje trouxe uma convidada mais que especial, doutora Shirley, juíza titular da 7ª Vara de Família da Comarca de Fortaleza, experiência de mais de 10 anos à frente de varas de família. E a doutora Shirley vai falar um pouquinho sobre união estável, vai ser todas as dúvidas sobre união estável. Boa noite, doutora Isabel. É um prazer falar com a doutora. Imensamente grande meu prazer também falar para a sociedade de uma maneira geral. Doutora Shirley, esclareça para os nossos telespectadores qual a diferença de um namoro prolongado, um namoro de cerca de 5 a 10 anos, e uma união estável. Bem, começando pela união estável, ela caracteriza pela convivência pública e notória que o casal tem e dá esta informação para a sociedade de viver como marido e mulher. Ela é contínua e duradoura. O namoro prolongado não tem essas características, porquanto não há uma solidez na relação ao ponto de transformar essa visão para a sociedade de marido e mulher. Posso, inclusive, dar um exemplo daquele casal que namora por longos anos, mas que a empregada, ao atender em casa a campainha, sempre vai indagar dos membros da família se a namorada do fulano pode subir. Obviamente, nesse caso, não há aquela intimidade, porque se fosse equiparada a uma nora, subiria logo. Por outro lado, a união estável pode ser caracterizada por uma série de atos, não é um ato isolado. Por exemplo, esse mesmo namorado, se namora 10 anos, dá um presente à namorada, e um presente significativo, valioso, isso não quer dizer absolutamente que vá ser tido como união estável, porque para se caracterizar a união estável, tem que ser uma complexidade de atos. Digamos assim, pagamento de cirurgia plástica pelo consorte, anel na mão direita, é outra possibilidade, pagamento de luz, água, telefone e outras coisas mais. Então, dessa forma, a gente com todos esses atos, só pesando esses atos, a gente vai poder obter essa informação do casal. E, doutora Shirley, quem pode viver união estável? Uma pessoa casada, ela pode viver união estável paralela? Sim, quando você me pergunta, querida Isabel, se a pessoa casada, eu diria, antigamente não podia, hoje sim. Mas casada apenas no papel, porque esse casamento já acabou de fato. O marido já saiu de casa, a esposa já saiu de casa. Então, nós podemos responder o seguinte: sim, se for apenas casada no papel, ela poderá ter uma união estável. Se um dos dois já rompeu a relação saindo de casa. E isso pode ser comprovado através das testemunhas. Então, quando o juiz, não é que o juiz vai admitir que uma pessoa casada se une a outra, porque seria, obviamente, a prática do adultério, que não é proibido no Brasil, né? Mas seria provar se o casal, às vezes, se descura, ou se descuida, melhor dizendo, de fazer aquela separação. Não quer procurar, até porque, às vezes, não há bens para separar, não há nada. Então, o casal acha que indo um para um lado e outro para o outro está resolvido o problema. Passa a viver com o outro. Se, nesse período, ele vivendo com outra pessoa, formar um vínculo, nada obsta que aquele vínculo seja tido como uma união estável, porque já estava separado de fato. Doutora Shirley, se essa união estável se desfaz, se essa relação é rompida, os conviventes, eles têm algum direito quanto aos bens que foram comprados no curso dessa união ou não?
Essa é uma grande preocupação minha. Inclusive, acho excelente a criação desse programa. Doutora Isabel está de parabéns e toda a equipe, porque tem acontecido nas lides forenses, muitas lides forenses, devido à falta de informação. No íntere da relação, se rompe a relação com 2, 3 anos, aquilo que foi comprado durante esse período será repartido. É o que se chama meação. E, obviamente, é equiparado, ou seja, assemelha-se a um casamento com comunhão parcial de bens. Agora, podemos também informar para as pessoas que nesse casamento com união parcial de bens, não entram os bens adquiridos por herança, não entram os bens que a pessoa teve antes de formar a união estável, com o produto do seu suor, entendeu? E também não entram bens dados em doação. Essa é a informação que eu passo. Agora, se tem medo, se acha que o consorte não merece confiança, procurem os cartórios. Se a pessoa faz um contrato de separação de bens, não vai se comunicar nada. Separação total de bens, não vai se comunicar. Isso pode ser feito em cartório. Acredito até que os juízes aceitem, como diz o Código Civil, a declaração escrita por 2 testemunhas e reconhecida a firma em cartório, ali também é um documento que tem valor comprobatório. Então, acredito o seguinte, essa sociedade que está ainda desinformada, seria muito bom que procurassem os cartórios para fazer ou contratos de namoro ou contratos de separação total de bens. Para finalizar nosso bate-papo, doutora Shirley, gostaria que a senhora esclarecesse se a companheira tem direito ao recebimento de pensão por morte por ocasião do falecimento de seu companheiro. Tem direito, sim. Quanto a esse direito previdenciário, nós sabemos que no casamento é automático. Porém, no que diz respeito à união estável, obviamente ela tem que ser provada em juízo, ela não se dá automaticamente. Isso até para evitar a indústria das uniões estáveis com a quebra do fisco. Essa questão previdenciária, ela pode ser solucionada quando a pessoa, obviamente, não é casada, porque sendo casada a Previdência já reconhece, mas fazendo uma boa instrução. O que é uma boa instrução? É olhar, amealhar e enxergar se realmente aquela união estável foi uma união duradoura, se foi uma união, digamos assim, limpa de valores, né? Onde, inclusive, o consorte assistiu o outro na doença, porque todos esses fatos devem ser levados em questão. Essa questão, inclusive, da previdência, tem muitos casos que eles entram com o pedido previdenciário pós-mortem. Então, em muitos casos, quando é pós-mortem, se o casamento de um já era desfeito, às vezes os próprios filhos, pelo tratamento que se dava ao consorte, o par, respeitam aquele par. Mas o juiz, o promotor e todos os aplicadores do direito devem observar essa questão da indústria da união estável. Estivemos aqui com a doutora Shirley. Muito obrigada pela participação. Não há de quê, doutora. Pelos esclarecimentos prestados. E espero que tenha atingido o público-alvo, que na maioria das vezes, não somente a classe mais simples, mas inclusive média e alta, deveria fazer os contratos de separação de bens em cartório. É essa a opinião que eu dou.